dia. Nessa aula de hoje nós vamos abordar o tema área de refúgio. A área de refúgio é uma das práticas que compõem as boas práticas agronômicas nas culturas BTs. E além da área de refúgio, envolve também a dessecação antecipada, o uso de sementes certificadas, o tratamento de sementes, o controle de plantas daninhas e voluntárias e o monitoramento de pragas. A adoção das culturas BTs ou plantas transgênicas no Brasil evoluiu desde 2003, 2004 até os dias de hoje, cobrindo uma área de aproximadamente 49 milhões de hectares, compondo essas culturas a cultura da soja com aproximadamente 33 milhões de hectares e a cultura do milho em torno de 16 milhões de hectares, sendo que a cultura de algodão participa com uma taxa bem menor de participação nesse mercado de culturas transgênicas. O sucesso dessas culturas, dessa tecnologia, se traduz pela adoção rápida pelo mercado ou pelos produtores. A tecnologia BT funciona para a proteção das plantas. As plantas BTs expressam proteínas e inseticidas oriundas de uma bactéria chamada Bacillus thuringiensis, e essa bactéria produz uma proteína que é tóxica para os insetos. A incorporação dessa proteína nos tecidos das plantas, como por exemplo na planta de milho, ela provoca a morte de lagartas quando elas se alimentam dos tecidos da folha. Como que isso acontece? As lagartas, ao se alimentarem das folhas, essa proteína cai no tubo digestivo das lagartas, essa proteína se liga a receptores no tubo digestivo e provoca uma desorganização da membrana, e aí as lagartas param de se alimentar e acabam morrendo. Então é assim que funciona a tecnologia BT. Hoje nós temos no mercado proteínas BTs expressadas em milho, algodão e soja. São as três principais culturas. E na cultura do milho nós temos várias proteínas, como vocês podem ver aqui, que são expressas e protegem as plantas do milho contra as lagartas. No milho tem também essa proteína que é Cri3BB1, que também protege o milho contra a infestação das larvas de diabrótica, que é uma larva de um besouro que vive as larvas vivem no solo e danificam as raízes do milho. Então, a planta BT expressando essa proteína fica protegida também contra o ataque dessas larvas. Na cultura do algodão, nós temos esse complexo de proteínas, essas proteínas que também protegem a cultura do algodão das pragas, das lagartas que atacam a cultura do algodão. Na soja, nós só temos uma proteína, que é a Cri1AC, e essa proteína protege a soja contra o ataque das principais lagartas que atacam a soja. Mas se verificarmos dentro desse quadro de proteínas que estão incorporadas nessas culturas, nós podemos identificar basicamente três grupos. O grupo Cri1, o grupo Cri2 e o grupo VIP3. Como vocês podem perceber, são apenas três grupos de proteínas. É um grupo relativamente pequeno e eles estão em quase todas as culturas. Logo, logo nós teremos soja com mais algumas dessas proteínas. Portanto, a quantidade ou a variação de tecnologias que nós temos é relativamente pequena para desafiar a quantidade de lagartas que estão no campo e podem atacar as culturas. Portanto, preservar essas tecnologias é uma estratégia fundamental para o sucesso do agronegócio, pois a contribuição que essa tecnologia tem dado para o manejo de pragas nas culturas é bastante significativa. Bem, quais são as pragas alvos dessas tecnologias?
Então, como vocês podem ver aqui nessa tela, nós temos o ciclo de desenvolvimento da cultura do milho. Durante o desenvolvimento da cultura do milho, nós temos algumas lagartas, como por exemplo a lagarta do cartucho, que pode estar presente na área mesmo antes da cultura ser semeada. Além da lagarta do cartucho, que ataca o milho durante todo o seu ciclo, tem também as lagartas que atacam a cultura no início de desenvolvimento. Como vocês estão vendo aqui, a lagarta elasmo, a lagarta rosca, todas essas são alvo da tecnologia BT. Durante o desenvolvimento vegetativo, tem também a lagarta do trigo, que pode atacar também o milho. Temos a lagarta broca da cana-de-açúcar, que também danifica o milho, e as várias espécies de Spodoptera, além da Spodoptera frugiperda, Spodoptera eridânea e Spodoptera cosmioides. Também, durante o desenvolvimento vegetativo, como já mencionamos anteriormente, temos também larvas de diabrótica, que é aquele besouro que ataca, cujas larvas atacam o sistema radicular, e essas larvas também, as plantas são protegidas do ataque dessas larvas via tecnologia BT. Durante a fase de formação da espiga do milho, então nós temos as lagartas que atacam a espiga do milho, além da Spodoptera, temos as espécies de Helicoverpa que atacam a espiga, a Helicoverpa azéia e a Helicoverpa armígera. Um detalhe importante é que para sabermos quais tecnologias que estão presentes no milho são eficazes contra as quais pragas alvo, é muito importante que o produtor, ao adquirir a semente, procure no guia técnico do produto quais as estratégias que ele deve utilizar para fazer o manejo de pragas na cultura BT. Na cultura da soja, durante o ciclo de desenvolvimento, nós temos lagartas que atacam a soja no início de desenvolvimento, durante o estágio vegetativo e na fase de formação de grãos. Durante a germinação e emergência das plantas, uma das pragas-alvo da cultura da soja é a lagarta elasmo. Ela pode reduzir o estande e a soja BT ela está protegida contra o ataque dessa lagarta. Outras lagartas é a lagarta da soja, que é a anticárcia. Temos também a falsa medideira, que ataca a soja durante o seu desenvolvimento vegetativo. E temos também a broca dos ponteiros. A broca dos ponteiros também é uma praga-alvo da tecnologia BT. Durante a fase de enchimento das vagens, nós temos as lagartas que atacam as vagens. Temos as lagartas que pertencem ao gênero Heliotes, as helicoverpas, e que podem atacar e danificar as vagens e danificar também os grãos, causando perdas significativas. Então, todo esse complexo de lagartas são pragas-alvo da tecnologia BT que está presente na cultura da soja. Na cultura do algodão, nós temos também um complexo de lagartas que compõem as pragas-alvo da tecnologia BT. A lagarta elasmo, que ataca, além do milho e soja, ataca também o algodão, e a lagarta rosca, que pode danificar as plantas de algodão logo após a emergência. Durante a fase de desenvolvimento da cultura do algodão, a lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, pode danificar a cultura durante todo o seu ciclo. Mas a lagarta típica das folhas do algodoeiro é a Alabama, que é a curuquerê do algodoeiro. Além da Alabama, nós temos também a falsa medideira, que pode também danificar as folhas do algodoeiro. Durante a fase de formação das maçãs, na fase de frutificação, as lagartas que atacam as maçãs, temos a espécie Heliotes e as espécies de Helicoverpa, além da Spodoptera também, que pode atacar as maçãs. No algodoeiro tem ainda a lagarta rosada, que danifica as maçãs e que também é alvo da tecnologia BT. Também as outras espécies de Spodoptera também pode atacar o algodoeiro na fase de desenvolvimento e que também são alvo da tecnologia. Bem, o grande desafio
para o uso das culturas transgênicas é a possibilidade de surgimento de insetos resistentes. Então, nós chamamos a resistência de um inseto a uma proteína Bt ou a um inseticida é a capacidade de tolerar doses que normalmente matariam a maioria das espécies no campo. E o que nós chamamos de manejo da resistência de insetos é o conjunto de medidas que visam prevenir ou retardar a evolução de insetos resistentes. Como que isso funciona? Se nós considerarmos essas mariposas laranjas como susceptíveis e essas vermelhas como resistentes, embora se selecione as lagartas resistentes, mas elas produzem mariposas resistentes. As mariposas que passam para as gerações posteriores essa característica. O cruzamento de um indivíduo resistente, como vocês podem ver na tela, com um indivíduo resistente vai dar um homozigoto resistente, que é um indivíduo raro na população. O cruzamento de um indivíduo susceptível com um indivíduo susceptível vai dar um homozigoto susceptível, e que é o grupo de indivíduos mais abundante inicialmente numa população. O cruzamento de um indivíduo resistente, o vermelho, com o amarelo ou laranja, vai dar um indivíduo heterozigoto que é susceptível, sendo a proteína expressa em alta dose. Bem, como que ocorre, então, a evolução da resistência no campo? Então, normalmente, quando não se tem uma cultura transgênica, ou tem a cultura não Bt, então você tem no campo uma quantidade bastante significativa de insetos susceptíveis e raros indivíduos resistentes. Esses indivíduos resistentes, obviamente, só tem mais indivíduos susceptíveis para cruzar, então nós temos alguns heterozigotos também no campo. Se nós usarmos uma cultura Bt, então a maioria dos indivíduos susceptíveis, amarelo, eles vão morrer e vão sobreviver apenas aqueles raros indivíduos resistentes. Numa situação dessa, é muito fácil dois indivíduos resistentes se encontrarem, cruzar e vão produzir lagartas, então, resistentes. Então, depois de algumas gerações, vai predominar no campo a população resistente, que vai quebrar a resistência da planta Bt para as pragas-alvo. Se nós tivermos na área Bt uma área que nós chamamos de refúgio, então nessa área de refúgio vão sobreviver várias lagartas que vão produzir mariposas susceptíveis. E essas mariposas no campo vão migrar para a área onde tem a cultura Bt. E nessa área, então, vai diminuir a chance de cruzamento entre dois indivíduos resistentes, produzindo, então, muitos indivíduos susceptíveis e alguns heterozigotos. Se nós compararmos as duas telas, então nós vamos ver que a situação de uma cultura não Bt com uma cultura Bt tendo refúgio é bastante semelhante. Então nós vamos ter predominância de indivíduos susceptíveis na área e vamos ter uma frequência relativamente baixa de indivíduos resistentes, que é essa a estratégia para evitarmos ou retardarmos a evolução da resistência. No mercado, então, hoje a gente recomenda para as culturas Bts 10% da área de milho como refúgio, 20% da área de soja como refúgio ou cultura não Bt e na área de algodão também 20%. Como está ilustrado nesse bloco, vocês podem ver, então, indicando o refúgio. Esse refúgio tem o objetivo de produzir insetos susceptíveis e que vão cruzar com os indivíduos resistentes, preservando assim a tecnologia. Aqui está mostrando como se pode estabelecer essas áreas de refúgio no campo, na forma de um perímetro, ou pode ser na forma de um bloco ao lado, desde que observe a distância de 800 metros. Pode ser em faixas, quando a área é muito maior, pode ser em faixas no interior do seu talhão. Bem, as áreas de refúgio, então, tem que ter alguns cuidados, e aí envolve principalmente a questão de não utilizar pulverização de inseticidas à base de Bt. É importante o sincronismo da área de refúgio com a área de milho ou de soja Bt.
e não se deve utilizar inseticidas, então, à base de BT na área de refúgio. Bem, a área de refúgio pode também ter uma configuração um pouco diferenciada e conforme está ilustrado nesse quadro. Aqui é um exemplo de uma área que foi utilizado o milho BT ao lado de um refúgio, onde não foi feito o manejo. Então, vocês percebem a diferença de dano da lagarta na área de refúgio comparada com a área de BT. Nessa área, nós fizemos também a quantificação da produção, e aí era um pivô na área de 42 hectares, mas o importante é que vocês percebem que, no final, a área de refúgio reduziu cerca de 23% em relação à área de milho BT. Essa é uma área de refúgio onde não foi feito o manejo. Então, nós recomendamos que na área de refúgio se faça o manejo. E hoje está sendo conduzido um trabalho através do IRAC para demonstrar aos produtores que se pode manejar a lagarta na área de refúgio conforme uma recomendação, e aí nós vamos ter insetos susceptíveis para evitar a evolução da resistência e também vamos ter uma boa produtividade, como pode ser observado nesse gráfico. Então, esse gráfico está mostrando, foi feita avaliação em vários estágios de desenvolvimento das plantas e a gente percebe que foi feito 3 tratamentos aqui. Então, nós tivemos um tratamento que era sem aplicação para inseticida de lagartas, para controle de lagartas. Depois, 20% de plantas infestadas com nota 3 foi feito controle, que foi chamado controle Embrapa, e um outro tratamento que foi 20% de planta com nota Davis, mas fazendo apenas 2 aplicações até o estágio V6. Então, a gente percebe que esses tratamentos produziram lagartas grandes, equivalentes à área de tratamento feito, recomendado pela Embrapa, e o tratamento proposto pelo IRAC, produz lagartas, e você tem também uma redução relativamente pequena, como pode ser observado nesses 2 gráficos, de produtividade devido ao ataque das lagartas. Então, realmente, o refúgio, ele protege a cultura contra a evolução de insetos resistentes e realmente tem uma perda muito pequena em termos de produtividade. Como considerações finais, eu gostaria de relembrar que as boas práticas envolvem, além do monitoramento, além do envolvimento da área de refúgio, é importante que se faça a dessecação antecipada, o uso de sementes certificadas, impreterivelmente o uso de área de refúgio, controle de plantas daninhas e voluntárias e também o tratamento de semente. Então, é muito importante que se use, então, essa área de refúgio estruturado e efetivo. O refúgio só é efetivo se for cultivar de ciclo similar, se tiver a distância recomendada, no máximo 800 metros da área de BT para a área de refúgio, e não usar inseticidas à base de BT nessa área de refúgio, porque você vai estar acelerando também o processo de evolução da resistência. E tão importante quanto as demais informações é o manejo reduzido de pragas na área de refúgio. Então, pulverizar no máximo, se você fizer um manejo por qualquer método biológico ou químico, no máximo até V6, para permitir a sobrevivência de indivíduos suscetíveis nessa área de refúgio, que vai reduzir a evolução da resistência dos insetos resistentes. Então, era isso que nós tínhamos a apresentar nessa aula, e até uma próxima oportunidade. Obrigado.